SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito vaga. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores. Meu nome é João Cabral e comigo tenho Stefano Moraes da Indico Capital Partners, Nuno Silva da Uriplay e Tim Vieira da Brave Generation. Se gostam desta série já sabem, subscrevam para receber as notificações e partilhem para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. Como sempre, antes de começarmos é necessário fazer um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Meus caros, muito bem-vindos para mais um episódio. Como estão? Ótimo. Tudo bem, desde dentro do possível, não é? Com as notícias de hoje, enfim. Pois. Temos o time em fuga rápida da Ucrânia, de Kiev, já. Na bicha. Eu já estou a sair de lá. Eu vim aqui buscar algumas pessoas aqui que precisavam de ser salvadas. Ucranianas, aqui várias, e então, olha, tem que ser, a gente tem que ajudar. Está em fuga, que é o que importa. Estamos humanitarian. Viagem segura, time, viagem segura. Bom, não, é incontornável, temos que começar pelo tema da ordem do dia. Este ataque inexplicável da Rússia à entrada na Ucrânia. Stefano, foi isto tu que escolheste este tema, força. É assim, obviamente isto é um disparate total, mas não é nada que não se esperasse já. A mim até me espanta como é que as pessoas ainda estavam a sair hoje, a fugir hoje de carros de Kiev, porque já deviam ter saído há muito tempo, porque era óbvio que era isto que ia acontecer. Mas eu queria aqui dizer duas ou três coisas. Número um, coisas que não se têm falado. Eu não sei se vocês têm reparado, quando se vê aquelas imagens do Putin sentado à mesa, parece um taberneiro. Tipo, assim, com as pernas abertas, assim, tipo... E ainda hoje com assim, o primeiro-ministro do Cazaquistão, não era? Estava assim um bocadinho... É uma coisa tipo, ou seja, é um tipo realmente... E eu conheci-o pessoalmente aqui em Lisboa, tivemos um passou bem que ele ia-me arrancando o braço. É um bruxesso completo, é um bully. Infelizmente, os bullies só conhecem uma linguagem, que é a linguagem da força e do poder. Infelizmente não sei bem o que é que se consegue fazer nesta situação, seguramente militarmente espero que as coisas não escalem ainda mais, senão aí temos realmente uma guerra mundial, mas é um tipo que vive no século XIX, no século XX e que acha que a Mother Russia tem que ser dona de meio mundo e é lamentável para os russos, não é? É lamentável para os russos. A outra coisa que é altamente lamentável, além dele, pelos vistos, nem sequer saber sentar à mesa, é a distorção total da verdade, ou seja, isso é que me faz muita confusão. Gostava de saber agora o que é que os próprios russos pensam, porque uma coisa é a propaganda pelos meios de comunicação social, obviamente controlados pelo Estado, que dizem que vão enviar forças de paz, que vão fazer uma atuação cirúrgica, que na realidade vão libertar a Ucrânia do nazismo, enfim, tudo coisas completamente loucas, mas a verdade é que hoje há muito mais informação, portanto eu sei que eles têm um Estado muito repressivo e estão a tentar aplicar isso também à Ucrânia, mas aqui o que estamos a ver é uma guerra entre a democracia e as autocracias e as ditaduras, e é por isso que quando às vezes eu ouço mesmo pessoas no Ocidente a fazer um paralelismo moral entre o Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos, que é onde se costuma gostar de bater, os Estados Unidos e a Rússia, ou os Estados Unidos e a China, como se fossem, ou enfim, dois extremos, não tem nada a ver. Uma coisa são Estados autocráticos, ditaduras que querem matar, invadir, coisas do género. Outra coisa são democracias que têm muitas imperfeições, seguramente, nós, os Estados Unidos e toda a gente, mas quer dizer, ainda assim são níveis de civilização completamente diferentes. Portanto, espero que isto sirva de lição à Europa e a todas as pessoas que têm tendência para desculpar este tipo de líderes, para abrirem os olhos e verem que realmente as coisas podem dar muito para o torto, que ao menos não nos afeta a nós, porque sim, lamentavelmente eu acho que a Ucrânia já está, não é? Já não se salva facilmente.
Stephanie, onde é que tu vês isto como um início apenas desta pequena medida que ele está a dizer que vai ser, uma intervenção apenas residual naquela zona, ou tu vês isto como o início de qualquer coisa? O Putin tem 70 anos, já toda a gente percebeu que ele é completamente obstinado, não me parece que ele queira propriamente dinheiro ou outra coisa qualquer, eu creio que ele quer... Ele já tem dinheiro. Sim, dinheiro é o que não lhe falta, não é? Portanto, Claro. o que é que tu achas que é a ambição pessoal dele e se isto pode ou não ser o início de qualquer coisa mais problemática ainda? O problema é que, como todos os ditadores, só há uma saída possível, que é a morte, não é? Ou morrem na cadeira ou morrem mortos de outra maneira qualquer. E, portanto, o Putin sabe que já nunca mais vai sair da cadeira ileso. E, portanto, torna-se uma self-fulfilling prophecy. Todos os grandes ditadores não conseguem sair do cargo, porque no dia que saírem acontecem-lhes coisas piores ainda. Portanto, eles têm que se manter no cargo. E a economia russa é um colapso, porque nunca, apesar, enfim, de terem acumulado agora reservas por causa dos preços das matérias-primas e de serem fornecedores de gás, etc., outro erro gigante estratégico da Europa aqui há umas décadas atrás, nos metermos nas mãos dos russos, fechando as nossas centrais nucleares, etc., não é as nossas portuguesas, mas as nossas europeias. Mas a verdade é que o Putin, ele mesmo indicou que queria tirar os nazis e os fascistas, etc., do poder da junta, como se fosse uma junta que tinha tomado conta da Ucrânia. E, portanto, eu acho que o objetivo é derrubar o regime democrático ucraniano e instalar lá mais um fantoche qualquer que sirva aos seus propósitos e manter ali um cordão sanitário e fazer aquela estratégia clássica que é: eu estou aqui para defender as pessoas. Isto lembra-me um bocadinho outros líderes regionais que culpam sempre Lisboa ou a Venezuela, que culpa os Estados Unidos ou Cuba, ou etc. Portanto, a culpa é sempre dos outros e nós estamos só a defender o que é nosso, quando ele é obviamente o agressor. Portanto, é realmente a inversão total da verdade e é uma vergonha. E lembra-me mais uma vez o livro do George Orwell, 1984, em que o Ministério da Verdade, que era um dos ministérios desse regime, era o ministério que propagava as maiores mentiras completamente absurdas possíveis. Portanto, aquilo é a personificação do 1984. É um livro que toda a gente devia ler, que é para nunca votar nem na extrema-esquerda nem na extrema-direita. E agir como nós estamos a assistir aqui sei lá, a um conjunto de cambalhotas dados por alguns partidos aqui em Portugal a tentarem justificar o injustificável e a tentarem, Claro. quer dizer, é incompreensível. Sim. Tim, tu tinhas puxado este assunto também na semana passada quando falaste, creio que foi na semana passada, já não me recordo bem, tu tiveste inclusive uma viagem grande que passaste por lá. Qual é a sensação com que tu ficas? Isto podia ter sido evitado. Inicialmente, a culpa pode até estar em grande parte do lado da NATO e dos parceiros europeus, mas agora que isto já está no terreno, qual é a tua sensibilidade? O que é que tu achas que vai acontecer? É assim, primeira coisa, eu acho que a Rússia resolveu a Covid, porque já não estamos a falar mais em Covid, agora só vai ser na Rússia, então numa maneira, né, já trouxeram isso outra vez com um novo problema que vai estar agora nas nossas televisões e não vai parar, e este é um problema, para mim, eu acho mais sério até que a Covid, porque este aqui é sério, né? Quando a gente morre de uma bala, é mesmo uma bala, não é Covid e sim outras coisas. Então, é triste a gente chegar a isto, é mesmo triste. Eu acho que, sim, a gente também tem culpa, porque eu acho que havíamos de ter sido muito mais claros, como o Stefano estava a dizer, a gente tem que ser mais claros, não é falar em sanções, não é dizer isto, não é dizer aquilo. Começaram a falar da Rússia, olha, pronto, já está sem acesso. Não, mas eu tinha um amigo meu que dizia uma coisa engraçada que era... já está, ele está. Mas a verdade é que também, eu não sei se a Europa tem essa força de ser claro e explicar o que vai acontecer, porque 10 anos atrás, na última crise financeira, a gente se calhar podia ter acabado com esse problema que podia ser a Rússia, mas o que fizemos mais acordos, compramos mais gás deles, etc, e olha, e estão aqui de volta. Então, numa maneira sim, é nossa culpa, mas não somos nós no fim que fizemos a decisão de entrar no outro país. A culpa tem que ser dada a ele por fazer isso, mas para mim o que mete medo ainda é o que vai acontecer se ele ficar amigo da China, economicamente eles vão ter que ficar mais perto e as duas frentes aqui é mais perigoso para nós.
Nuno, o que é que tu vês? Onde é que tu vês isto a desenrolar-se? Qual é os próximos passos? O que é que tu achas que vai acontecer? Antes de mais, fico muito triste de estar a acontecer uma coisa destas em 2022, mas cada vez mais, ainda há dias ouvi uma opinião de uma pessoa que dizia que quanto mais tempo, nós temos a sensação quanto mais anos passam que nós evoluímos, não é? Mas isso é tudo a parede, não significa nada disso, isto é uma prova em concreto, que é, há bocadinho o Stefan estava a falar que ele era um energume, que era não sei o quê, eu acho que ele é uma besta não desfazendo, não é? É uma besta em pessoa que está ali agarrada realmente ao poder, mas há aqui uma questão que eu acho que é fundamental. O que é que ele ganha com isto? Pá, o que é que a Rússia ganha com isto? Agora a bolsa desceu 34%. Pá, o que é que o rublo está numa desvalorização, parece quase a lira turca, não é? O que é que a Rússia ganha com isto? Acho que esta é a pergunta. Há aqui qualquer coisa que nós não sabemos. Claro. Ele ganha também ficar lá no poder, não é? Exatamente. Existia o perigo talvez grave dele ser posto de parte, portanto teve que inventar uma guerra, essa há de ser uma delas, não é? Portanto ele tem que ficar lá eternamente e tem que arranjar razões para ficar lá eternamente. E eu acho que tentando mais ou menos vaticinar o que é que ele quer, o que é que ele ganha com isto, eu acho que é por aí que nós, se calhar, vamos tentar conter o que está a acontecer. Agora, obviamente hoje já morreram civis, para além de alguns militares, é triste estar a ver isto acontecer. Há aqui algumas notícias interessantes, nomeadamente o facto daquele pipeline, o Nord Stream 2, era para começar agora a jorrar gás, pelos vistos não vai. Uma nota também adicional é que quem está a gerir, que é o administrador desse pipeline, era o antigo chanceler alemão. Por isso está aqui um conluio, uma coisa esquisita, não é? A acontecer, mas a Alemanha teve tomates, por assim dizer, para tomar essa decisão, tendo em conta que a Alemanha depende de 60% do gás russo e agora vai passar para outras latitudes, como o Qatar, etc. Os próximos passos, eu acho que o que vai acontecer foi que um dos objetivos do Putin era desmilitarizar a Ucrânia. A Ucrânia vai ser desmilitarizada e depois vai sair e vai pedir desculpa. Desculpem lá, tivemos mesmo que fazer isso, até por uma questão de mostrar força aos outros aliados, como a Bielorrússia e outros países que são aliados russos, e dizer, olha, vocês não se metam connosco, façam o que nós dizemos, senão vão ser invadidos. Eu não vejo as coisas assim tão fáceis, sinceramente. Eu não acho que ele vá apenas lá dar um passeio e vai sair. Eu acho como o Nuno agora apontou muito claramente, nada justifica este ataque, porque a pior coisa que pode acontecer, os russos em todas as guerras que cometeram nos últimos anos foi uma desgraça para eles economicamente e saíram de lado de rastos, em todo lado. Nunca tiveram nenhuma guerra que fosse proveitosa. Como o Stefan disse bem, havia aqui um outro problema, que era a falta de popularidade dele e aquele movimento interno que estava a existir, em que ele estava a perder poder. Portanto, quando é assim, normalmente inventa-se uma guerra para conseguir unificar o país à volta de um líder. Tu nunca vais puxar o tapete a um líder em guerra, que é uma questão patriótica. Eu acho que essa é muito da motivação dele. E depois o que acontece também, como o Stefan estava a dizer, é o fim de linha. Ele sente que está a chegar a um ponto em que ele já fez 30 cambalhotas para se manter no poder. Ele sabe perfeitamente que ele nunca pode sair de lá. No dia que sair vai ter um problema grave porque alguém vai querer apagá-lo. Porque a gente não se pode esquecer a quantidade de pessoas que foram mortas durante estes últimos anos sem saber nem bem como, não é? A quantidade de pessoas que concorreram a cargos políticos que foram envenenadas ou que foram mesmo mortas, não é? Portanto, quer dizer, ele não tem outra solução se não se manter no poder. E perdido por 10, perdido por 1000. Eu não tenho muito certeza que isto seja apenas uma semi-invasão, se não seja uma invasão total, em que ele não esteja numa mesmo de, vou entrar por ali adentro e vou ter que ocupar tudo. Porque ele também sabe que se ele entra por ali adentro e ocupa só uma parte, mesmo que seja só aquele terço do país que é mais russo, nada impede os aliados de financiarem esta guerra infinitamente, e isto depois é um buraco que a Rússia fica ali a tentar levar com bombas, porque assim, os Estados Unidos têm uma indústria de armamento brutal, eles entretêm-se a mandar as bombas para os ucranianos mandarem para cima dos russos, e os russos vão ter que estar a fazer o mesmo, e ficam ali num ping-pong durante anos. Isto é gravíssimo, não é? Portanto, eu não sei se ele não vai... já, não é? Sim, eu não sei se ele não vai numa onda do eu vim aqui proteger a paz, foi a guerra, a desculpa dele. Entretanto, começa a levar com umas bombas em cima. Vocês não estão tão quietos, então, olha, vou por aqui afora e vou tomar conta do país todo. E pior ainda, esta malta, com este tipo de mentalidade, às tantas percebe que cruzou uma linha que era incruzável, e às tantas já é aquela lógica do se calhar agora já nem vale a pena parar. Olham para o lado, o que é há aí mais? Estónia? Geórgia? O que é há à frente? Né? Os polacos outra vez vão ser varridos mais uma vez? Mas eu acho que aí, João, desculpa, eu acho que aí se houver mais países que sejam invadidos, aí obviamente a NATO vai ter que tomar uma posição mais bélica. O problema é que isto não é de uma vez. Isto é aos bocadinhos.
Ele agora começa com estas 2 zonas, depois avança mais um bocadinho. Daqui a 6 meses está-te a tomar conta de Kiev, mas ainda não é a Ucrânia toda. Depois é mais um bocadinho. E não sei É quê. capaz Depois, de não durar 6 meses, hein? Segundo se percebe, eles estão às portas de Kiev ou alguma coisa. já entraram na região de Kiev. Portanto, então a pergunta é, enfim. vamos pôr um exemplo extremo. Nós tivemos há 70 anos atrás um episódio com a Alemanha que começou exatamente igual. O Hitler começa por querer reivindicar 2 parcelas de terreno que tinham sido alemãs. E começa. O problema é que se ele é um bully, como o Stefano estava a dizer, se ninguém lhe faz frente, Sim. o bully continua. Os bullies só a chapada. Essa é a verdade. É a linguagem que eles conhecem. E não é só o bully. Ele também viu o nosso poder e a nossa, vamos lá dizer, eficácia agora no Afeganistão, onde o Talibã conseguiu tomar aquilo tudo em 3 dias. Tal e qual. Isso. Então é uma coisa depois de outra. Agora, vocês falaram dos russos, né? Eu acho que os russos não são, não é os russos, é mesmo ele. Não são os russos, não são os russos. Os Sim, russos 100% não de acordo. querem nada disso. E quando a gente sai de Moscou e São Petersburgo, opá, coitado, são mais pobres do que África. É uma coisa triste, super, mas não têm nenhum poder de fazer nada. Os ricos não podem fazer nada contra ele. Isso aqui é uma máquina tão bem feita que ele, no fim, consegue dizer o que quer. E o mal é que ele é aquela pessoa que tem mesmo o dedo no botão. Tal e qual, esse é o problema. E quando não tens nada a perder, não tem nada a perder. Agora, a gente temos, não é? Já houve Chernobyl, onde a gente vimos os gases a vir e tudo, olha, e pararam mais ou menos ali na Noruega, mas estão a perceber o que eu estou a dizer? Isso aqui pode ser, eu estou um bocadinho com o João aí, eu acho que isso tem que ser levado mesmo muito a sério agora, e a única maneira de ser a sério é se no dia que acontecer alguma coisa em Moscou. Estão a perceber? Porque aí é que alguma coisa... Opa, ele vai sentir alguma coisa, porque se estivermos a lutar nos países dos outros e morrem os outros e tudo isso, ele não sente isso. Tim, tu achas que estas sanções muito direcionadas também para todo aquele grupo à volta do Putin e aquele dinheiro todo e aquelas pessoas que beneficiaram nestes últimos anos, acham que este apertar congelamento de dinheiros, retirar as propriedades ou a cidadania, etc., acham que pode ser o suficiente para provocar uma inversão de dentro da própria Rússia, de haver ali um movimento que diga, pá, já chega? Agora não, mas a médio prazo sim. Quando começarem eles a quererem sair da Rússia para fazerem coisas, quando começarem a ver que já não são bilionários, já passaram a ser milionários. Quando veem que as empresas começam a ir à falência, obviamente o que vai acontecer é isso, vão começar a ficar fartos. E vou-te dizer uma coisa, o Tim disse 2 coisas muito interessantes, que uma delas foi que o Putin não representa a população russa. E nesse sentido, se perguntarem, se fizerem uma sondagem à maior parte dos russos, vão ver que efetivamente eles não concordam com o que está a acontecer, até porque há uma certa fraternidade até com a própria Ucrânia. E depois há aqui outra coisa, é que se nós não temos termo a isto, nós temos que olhar para a China e para Taiwan, e o Tim disse uma coisa muito interessante. Sim, podes dizer, Tim. Não, eu queria só dizer, não é? A gente estamos a brincar a sério, porque a gente estamos aqui a dizer que sanções e essas coisinhas todas vamos fazer isto. Ainda ontem à noite, no jogo do Champions League, o sponsor toda à volta e sempre a passar era Gazprom. Estão a perceber? Então, como é que a gente pode aceitar isto tudo? Porque quando há dinheiro, a gente aceitamos e mais uma coisa e mais paga. It's unbelievable. Isso aqui havia de ser totalmente fechado. Todas as torneiras podiam ser fechadas. Porque eu acho a gente já sabemos que a gente não vai atacar. Tem que ser mesmo tudo. Não pode haver mais Gazproms, não pode ser mais nada. E a única maneira que a gente vai ver se estamos unidos é se a gente vemos planos para dar a energia à Alemanha e tudo isso para podermos ultrapassar essa coisa, porque de outra maneira eu não vejo ultrapassar. Só há uma coisa muito boa nisto tudo, que é realmente, finalmente há uma razão para a Europa se unir e há também uma razão para os Estados Unidos se unirem à Europa, porque andávamos todos um bocadinho desavindos e damos tiros nos pés constantemente. O último comentário, talvez, desta questão, é realmente o inenarrável apoio do Donald Trump ao Putin, que disse que era um golpe de gênio. Realmente, quer dizer, enfim, é o cúmulo, não é? E isso parece que já está a causar também problemas no Partido Republicano, porque finalmente há pessoas que dizem, já chega, não é? Até numa questão de uma invasão,
o Trump apoia, digamos, o Putin, não é a Rússia. A questão realmente aqui não é a Rússia nem os russos, que todos nós temos amigos russos que são pessoas obviamente impecáveis e que estão horrorizadas com o que está a passar, mas o país está tomado por um louco, mais uma vez, não é a primeira vez, não começou, mas enfim, o mais famoso é o Ivan o Terrível, depois a linhagem toda até aos czares comunistas, que foram um desastre, mataram mais pessoas do que os nazis, das suas próprias pessoas, ainda por cima. E, portanto, a mim o que me espanta é como é que as pessoas continuam a defender aquele tipo de ideologia, enfim, nacionalista, extrema esquerda, extrema direita, que no fundo é o que o Putin representa. O Putin é um partido, digamos, nacionalista, mas que tem o apoio do Partido Comunista ainda, que é residual, mas ainda existe. Portanto, aquilo na verdade não mudou nada, é tudo igual a antes, só que em vez de ser o Estado a ter tudo, agora são uns quantos amigos, e diz-se que o Putin é talvez uma das pessoas mais ricas do mundo. Não é que ele possa usar, se calhar, muito bem a riqueza dele, não é? Não anda de Lamborghini nem nada, mas enfim. Ele e o melhor amigo dele de infância, anda que é tanque. aquele que... Não, mas o melhor amigo de infância dele é o tal que é o diretor da companhia de bailado de Moscou, ou assim uma coisa qualquer, e nos Panama Papers foi descoberto que tinha uma offshore com não sei quantos bilhões de dólares. Portanto, ficarmos já com isso. Olha, usarmos esse dinheiro para pavimentar aqui as estradas todas que estão um desastre, por exemplo. Muito bem, olha, e saltamos deste tipo de guerra, portanto, guerra no terreno com mortes reais à conta de tiros e balas, para um outro tipo de guerra que eu lembro-me que o Tim trouxe logo no primeiro episódio, salvo erro, e que o Nuno trouxe hoje aqui para discutirmos, que era a questão da ciberguerra, não é? Dos problemas todos que estão a acontecer. Este último ano tem sido uma loucura. Nuno? Bem, pronto, hoje em dia a guerra bélica é apenas uma parte da guerra, não é? Porque temos cada vez mais, para além da contra-informação, temos a ciberguerra, que é uma arma de arremesso muito forte e tu consegues quase paralisar um país com estratégias de ciberguerra. O que eu queria falar aqui hoje é o seguinte, face àquilo que está a acontecer, e Portugal agora, neste início de ano, teve aqui alguns problemas mais evidentes, que foram mais... que era difícil esconder, porque aconteceram outros anos que as pessoas não fazem a mínima ideia, e o que acontece é que continuamos na mesma com os mesmos problemas em Portugal relativamente à ciberguerra, porque há aqui uma coisa que é basilar, um elemento que ganha 1.000 ou 2.000 euros não vai para o SIS para ser soldado da ciberguerra. Um indivíduo que é especializado em cibersegurança ganha 60, 70, 100, 120k por ano e ele nunca vai se pôr num sistema, num CIS ou numa PJ a ganhar 1.000 ou 2.000 euros ou 3.000 euros por mês, percebes? E logo aqui há um problema, as coisas têm que ser mudadas, há funções que são de tal forma vitais e que se está a ver cada vez mais, a Vodafone parou, a Cibes diz que não foi um ataque, a SIC e outras, só que uma ressalva, não estou a dizer que a Cibes foi atacada, eles dizem que não foi um ataque, mas who knows, não é? Mas, e cada vez mais o que eu vejo, ainda há dias, eu não, relatei um erro a uma grande empresa ligada da saúde, ligada a um website, em que eles cagaram completamente para o que eu disse. Identifiquei os 14 erros ligados à plataforma deles, comuniquei, dei os meus contactos, dei tudo para ver que aquilo era uma questão legítima, e eles continuam na mesma, com o mesmo problema, não querem saber. Isto não querem saber porquê? Porque indicaram a informática e o IT como um centro de custo. Eu lembro-me perfeitamente, quando comecei no IT, o IT era para nós brincarmos. O meu pai, quando me deu o meu 286, era para eu brincar ao Epic e ao Prince of Persia e não sei o quê. Só que hoje em dia os sistemas de informação não são para brincar, não é? Hoje em dia também não dão para brincar, mas também fazem parar nações completamente. E é preciso ter atenção, o TI hoje em dia não é um centro de custo, é uma peça basilar na nossa sociedade. E as pessoas têm que pôr isso de uma vez por todas na cabeça. Depois há aqui outra coisa que é interessante, João, só aqui para terminar, que é, nós temos falta de pessoas destas devidamente qualificadas. Tem que se criar cenas, tem que se criar Brave Generations, Cyber Brain Generations, Academies, só a formar a malta desta. Porque no mundo inteiro há uma carência brutal de indivíduos de cibersegurança. Têm que ser formados pelos melhores, os melhores têm que ser muito bem pagos, e esses alunos têm de certeza alocação na maior parte dos governos no mundo inteiro, na maior parte das grandes empresas no mundo inteiro, e tem que se criar essa política de formação, porque há realmente um déficit muito grande. E por fim, formação aos colaboradores. Uma Vodafone, uma EDP, uma Galp, grandes empresas têm que ter formação, porque a maioria destes ataques é através de ataques de engenharia social, de phishings, de spoofings, de coisas desse género. A maior parte das pessoas pensa que é um Trojan, um backdoor é muito difícil de implementar numa empresa. Hoje em dia a maior parte dos ataques é engenharia social. E estas pessoas, antes de entrarem para qualquer uma destas empresas, tinham que ter uma formação sobre cibersegurança.
E o que eu vejo é que no meio desta ciberguerra toda que está a existir, não se estão a tomar ações concretas. E isso deixa-me um bocadinho com falta de fé sobre os próximos episódios, porque preparem-se que vêm novos episódios a acontecer. Sim, cada vez há mais, não é? Por acaso, na escola dos meus miúdos já começam a ensinar essas regras básicas de segurança online. Ou seja, de uma maneira que antigamente te ensinavam a não aceites repousados de estranhos ou uma cena assim, eles começam a ensinar para não abrir links de e-mails que tu não conheces, coisas básicas. Começam a ensinar aos miúdos numa lógica deles aprenderem a utilizar a internet de uma forma mais, com mais precaução, não é? Mas de facto é verdade. E os ataques aumentaram imenso a partir do momento que houve estas questões do teletrabalho. As pessoas estão em casa, recebem estes e-mails de engenharia social, acabam por clicar e eles facilmente conseguem depois entrar através das redes, porque em casa provavelmente o sistema de proteção da firewall do teu computador não é tão bom e tu acabas por ter maiores pontos de vulnerabilidade. Eu lembro-me que o Tim, na altura tu trouxeste este tópico para ser discutido e já eram números recorde de valores de ransomware que estavam a ser resgatados todos os anos. Não, mas eu acho que o aumento é 3.000%. É incrível. E agora com portões e maneiras de também fazer tudo mais fácil, né? de poder ganhar com isso, vai continuar a crescer. Mas a verdade é o que o Nuno estava a dizer, não é? A gente não está a levar essas coisas a sério e se calhar isso até podia ser a maneira que a gente usava para controlar aqueles mais malucos, mas estamos a ver que os mais malucos estão a ser mais rápidos a controlar a nós com isso. Estão a perceber? Em português, mais jatos ou mais mísseis ou mais nada que ninguém, mas sim, podemos ser mais cyber-aware e estar mais à frente e usarmos isso mesmo como uma força para nós aqui em Portugal. Mas temos que mesmo mudar. Eu acho que a gente sabemos que codas é preciso 50 mil por ano, a gente consegue 5 mil, e não mudamos essas coisas, né? E é isto, né? Vamos ter que ser muito mais sérios em tudo o que estamos a fazer. Né? Sim, tem que haver aqui um plano nacional direcionado para alterar aqui um bocadinho também a área da formação, como o Nuno dizia. Há o projeto Upskills a nível nacional, que é realmente muito interessante, mas que em 2021 conseguimos formar 500 pessoas, é manifestamente pouco, não é? Temos que ter uma... Pronto, podemos sempre importar, realmente estamos a importar imensa gente para Portugal com competências na área da programação, principalmente o Brasil, mas precisamos de mais, precisamos ter aqui uma evolução. Bom, saltamos aqui da ciberguerra para cancel culture. Tivemos aqui durante este mês um episódio... Se calhar o que a gente devia começar a importar era russos, que são bons nisso. A mesma coisa que aconteceu quando a gente tiramos o Einstein da Alemanha, né? E foi quem fez a bomba que acabou com ele. Então, se calhar o que a gente devia estar aqui a fazer era tirar os russos que fazem o cyber warfare e conseguirem 2, 3 ou 4 anos ter um plano. Mas eu acho. Olha, o Nuno foi-se embora. Não gostou dessa. Não gostou da tua proposta. Tim, mas eu acho que aí o problema, sabes qual é? É que o pessoal agora fica todo com medo que metes aí um russo e ele possa ser um espião duplo. Vai estar a trabalhar para os russos. Eu acho que 99% não querem ser espiões dele. Né? Não querem ter nada a ver com... Eu só estou a dizer que né, a gente tem que vir com soluções diferentes e tem que ser rápidas e tem que ser brave ones, porque de outra maneira não vamos estar aqui, não estamos preparados, estás a perceber? E a gente vai ter que preparar super rápido. As nossas equipas também trazem brasileiros para jogar futebol, não é? E não jogam menos por isso, então é um bocado isso. Vamos abrir um pipeline Golden Visas para os jovens cibernéticos russos. E ucranianos, mas ucranianos até. Não estou a ver eles a deixarem agora a abrir contas bancárias. Exato, pessoas dessa nacionalidade, infelizmente, porque seguramente muitos quereriam vir imediatamente e nós bem precisamos de pessoas altamente qualificadas. Nós, as nossas empresas, estamos a contratar no mundo inteiro, já remotamente, não é? Pessoas desde o México até ao Sudoeste Asiático, porque Bangladesh, tem de contratar imensos técnicos do Bangladesh, informáticos, para as nossas empresas que trabalham lá no Bangladesh, porque já não há gente suficiente. Vocês recebem muitas candidaturas da Federação Russa à Índico ou não? Da Federação Russa, em que sentido? Não eles Federação são... de Patinagem? Não, startups, eu estou a perceber. Startups eu digo Federação Russa porque eles, quando mandam as candidaturas para a Startup Sintra, no país metem, não é a Rússia, é a Federação Russa. É a maneira como eles descrevem. Não, da Rússia não recebemos muitas empresas, mas toda a gente sabe, pelo menos basta ir ao nosso site, que nós investimos essencialmente em portuguesas
em empresas que estão baseadas em Portugal ou em Espanha. Portanto, recebemos candidatos de todo o mundo, mas o destino é normalmente de elite, porque são às dezenas todas as semanas. Tim Vieira, vamos lá. Vamos ver se o teu som se aguenta aí durante a tua... Só não percebo o time... Dizia que estava a trazer ucranianas e eu há bocado tinha um gajo de bigodes aí atrás de ti, mas não percebo. Era um ucraniano muito estranho. Um ucraniano muito estranho. Tim, fala-nos aí do Joe Rogan. No comment. Yeah. Não, eu acho que o Joe Rogan, então é um bocadinho isso. Eu acho que são os Joe Rogans do mundo que fazem a gente não termos Putin, numa maneira. Eu acho que agora está a ser visto mal, mas no meu ver, muitas vezes até ele é muito bem balanced e gosta de isso tudo. E agora está a ficar muito mais difícil a gente poder, às vezes, falar coisas diretas ou coisas, vamos lá dizer, que fazem-nos pensar se a gente pensa diferente dos outros. E há o Trotsky, que diz, que eu acho que já disse aqui uma vez, o quote dele, não é? Que um dia o mundo, as pessoas inteligentes não vão poder dizer nada porque vão ofender os imbecis. Os imbecis. Obrigado, Nuno. Obrigado. E é isso, é verdade. Eu começo a pensar que há freedom of speech, mas não há, podes pensar numa maneira, pois não podes. Tudo isso só divide, mas não faz nenhuma, não une ninguém. Mas ao mesmo tempo eu acho que é preciso pessoas que conseguem dizer, porque o nosso mainstream media, desculpa, mas diz muita coisa que também não está certa e muito difícil conseguir acreditar e termos uma opinião justa. Também era um bocadinho só isso. Eu não sou que eu sou fã dele, mas sim gosto de ouvir. Não consigo ouvir todo o podcast, mas gosto de ouvir as entrevistas interessantes, com pessoas interessantes. Também aquilo são 3 horas. Anyway. Aquilo são quase 3 horas também. É preciso ter vida para estar a ouvir podcasts 3 horas, não é? O gajo tem mais que fazer, tem que trabalhar. Olha, um bom antídoto para essa questão do cancel culture, mais um livro que eu recomendo, é o 12 Rules for Life, do Jordan Peterson. 12 regras para a vida, que é já um clássico, digamos, do antipoliticamente correto e da cancel culture, que realmente é um desastre, porque depois já não se pode falar, já não se pode bater. Há uma diferença muito grande entre ofender pessoas e poder ter opiniões diferentes e poder falar livremente. As pessoas da cancel culture não querem que ninguém fale. Portanto, no fundo, estão a defender também a lei da rolha e precisamente os ditadores que nós devíamos todos tentar livrar com uma nova ditadura do politicamente correto, que já não há paciência. Portanto, Jordan Peterson, 12 Rules for Life, é para as pessoas ver se crescem e percebem que o mundo é um sítio difícil. Eu sou um fã do Jordan Peterson, eu gosto do que ele diz, incrível, o que ele diz faz sentido, e ele consegue dizer coisas que saem do coração e são verdadeiras para ele, e muitas vezes ninguém pode dizer nem quer dizer, porque os nossos líderes querem dizer é o que os polos dizem. E ele, ainda bem que não é ainda eu acho que ele correr para ser presidente do Canadá, agora pode ser. Ele ganhava. Acho que ele sem dúvida. Eu acho que ele ganhava, porque o Trudeau está totalmente do outro lado e diz o que todos totalmente desacreditado. Querem ouvir e querem fazer todos contentes e é que o mundo vai virar. Eu acho que vamos precisar. Mas o Trudeau também vem de uma família de políticos da contradição, não é? Sim, ele é a realeza da... Ele é a realeza do Canadá. Política, exatamente. Do Canadá. Mas olha, deixa-me dar aqui 2 cêntimos sobre a questão do Joe Rogan. A questão do Joe Rogan aparece porque ele simplesmente é uma pessoa que consegue ter consegue ter uma plataforma de comunicação gigante, não é? É impressionante. E aparece porque ele de facto desafia o status quo em termos de comunicação. A visão dele do Covid é uma visão que não está alinhada com a visão do governo, e acontece aqui um efeito estranho, porque o Joe Rogan é democrata, votou sempre democrata, ele inclusive votou no Bernie Sanders, e são os democratas que fizeram toda aquela campanha para tentar cancelá-lo, primeiro com a história do Covid, e ele conseguiu manobrar aquilo de maneira a que não desse grandes problemas, e como eles viram que aquilo não estava a pegar, depois que montaram aquele vídeo em que ele disse várias vezes a palavra nigger, e neste momento, à data de hoje, não é aceitável dizer esta palavra. Mas o vídeo é de há 10 ou 15 anos de situações em que tu podes inclusive estar a dizer em referência
a alguém que disse essa palavra, não propriamente és tu que estás a dizê-la, para tentar fazer esse cancel culture a ele. Portanto, agora a moda, mandares um ismo qualquer para cima da pessoa, um xenofobismo, ou um nazismo, ou um racismo, para tentares cancelar. Pá, eu só queria chamar aqui a atenção, eu acho que a Spotify, não sei qual é a vossa opinião, mas eu acho que a Spotify teve brilhante na forma como lidou com o assunto. Em vez de cancelar o Joe Rogan, o que fizeram foram retiraram 70 episódios do ar, deixaram-no ficar na plataforma, mantiveram, porque ele tem um contrato de 100 milhões de euros, e o que fizeram foi, a liberdade de expressão não é cancelar a liberdade de expressão, a liberdade de expressão é dar poder a haver mais liberdade de expressão. Então eles comprometeram-se com 100 milhões, a mesma quantia que eles dão ao Joe Rogan, para apoiar criadores de conteúdos de minorias e com pouca voz. Eu acho que é esse o caminho. Não é menos liberdade de expressão, é mais liberdade de expressão. Portanto, tu não és obrigado a ver o Joe Rogan, não és obrigado a concordar com ele, tens direito de ver outras coisas. Portanto, ninguém te obriga a seguir aquele criador. E acho que a Spotify deu uma lição de como gerir bem, e acho que fica para o futuro, para outras situações do género em outras empresas, aprenderem a gerir desta forma, não cancelarem, não impedirem a pessoa de falar, mas darem palco, se calhar, a outras visões e dar palco a outras opiniões que possam ser. Através acho que tiveram muito bem não cancelar. Cancelar mais pessoas, não é? Agora vimos o Twitter. Agora vimos o Twitter a cancelar pessoas, não foi? Sim. Foi. Acho que foi o André Ventura, não foi? Acho que sim. Exatamente. Acho que foi suspenso. O problema aqui é que a cancel culture quer se sobrepor à lei. Já existem leis que impedem as pessoas de dizer coisas ofensivas a partir de determinado limite ou determinados assuntos. A cancel culture é uma espécie de vale tudo para um grupo de pessoas que decidiu que há uma nova lei informal em que querem se sobrepor à própria lei. Isso é inaceitável. Se querem fazer leis com relação a algum tipo de linguagem, então passem nos parlamentos, etc. E cá estaremos uns e outros para apoiar e outros para tentar cancelar esses cancelamentos. Mas realmente não pode haver uma espécie de lei à parte, porque agora tornou-se moda e não se pode dizer determinadas coisas, etc. Só porque é um caminho perigoso. E é um caminho perigoso. Uma minoria quer impor à maioria que não pode fazer isto ou fazer aquilo. Agora, o problema é agora é isto e depois qualquer dia é outra coisa qualquer. Um dia deixam-me fazer isto, outro dia não me deixam fazer aquilo, porque eu sou da raça X, do sexo Y, etc. Não pode ser. Não, e é um bocadinho aquela coisa de democracia é eu mandar em ti, ditadura é tu mandas em mim, quer dizer, não faz sentido, não é? Quer dizer, exatamente. Quem é que define? Onde é que está a linha, não é? Quem é que define? É para isso que existem democracias e leis e parlamentos, etc. Claro. Querem mudar as leis, mudem as leis, mas não me inventem leis informais do que é que eu posso ou não posso dizer. Não é? E o Trump lançou agora uma aplicação, não foi? Está atrasada. O spec dele aumentou bastante, os specs estavam a ir para baixo, o dele aumentou, mas eu acho que ele falhou o lançamento do que era dele, não sei o... Já varremos aqui os temas da atualidade, é verdade, na última vez que cá estivemos a falar das eleições e os prognósticos, portanto, um mês depois ainda não temos governo instalado, mas temos aí uma maioria do governo do Partido Socialista. Assim, rapidamente, qual é a vossa perspectiva do que é que vem aí com um governo de maioria socialista? Eu acho que até por um lado, olha, foi bom. Eu queria uma maioria, estás a ver? E não queria que eles ficassem reféns de nenhuma extrema, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Por isso, ótimo. Pá, se fosse o PSD, decidiria a mesma coisa. Pá, agora, só esperar. A direita aumentou no Parlamento, o que é ótimo. Finalmente, a extrema-esquerda foi diminuída do nosso hemiciclo. Pá, o que acho que é uma excelente notícia. Já estou farto de levar há 20 anos com a extrema-esquerda. Vamos lá ver se agora as coisas começam a tomar o caminho. Mas, não, trocar a extrema-esquerda pela extrema-direita também não serve de nada. Sabes? Não estou a dizer. Não estou a dizer trocar. É mais do mesmo. Não estou a dizer para a extrema-direita, até porque eu não sou apoiante do Chega, longe disso. Mas, por exemplo, tens a Iniciativa Liberal, que é um bocadinho mais moderada e que é assumidamente de direita e que finalmente vai ter ideias mais concretas, porque o CDS já andava ali há 15 anos a pastar, não é? Chicão, alguém recebeu o currículo do Chicão? Não? Ninguém recebeu. No Brave Generation não receberam lá para ter uma formação upgrade. Stefano, qual é a tua perspectiva da saída desta lição? Eu acho que isto mais uma vez prova que os portugueses não gostam de que haja uns birrentes que mandam abaixo governos, não é? Corre sempre mal a quem manda abaixo os governos. Eu acho que governos livres realmente da influência
comunista e marxista da extrema-esquerda é positivo para o país. Os países que têm esse sistema não funcionam, não é? Economicamente, são um desastre. E, portanto, todas essas influências, se estiverem longe da nossa economia, melhor, e isso vai permitir que haja uma certa estabilidade. Espero que corra bem, obviamente, e que não haja abusos de poder, etc. Se bem que, enfim, toda a gente sabe que as maiorias, sejam de qualquer lado, há sempre alguma tendência para o monopolismo, mas eu tenho confiança que, eu acho que a mudança foi positiva, porque estávamos realmente reféns de um sistema que não nos deixava fazer reformas nem avançar. Portanto, tenho esperança que agora este governo faça mais reformas, porque Portugal precisa realmente de se liberalizar imenso, e eu acho que os partidos moderados, que são os do centro, não é? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, são países são partidos que podem fazer reformas para o país. Muito bem. Tim, qual é a tua perspectiva deste resultado da eleição? Como é que tu vês? Eu quero dar uma oportunidade a ver o que acontece, porque já não vai haver desculpas, não é? Vamos lá ver como é que é. Falaram em um governo mais pequeno, mais eficiente, vamos ver os currículos que eles põem lá, mas eu quero dar uma oportunidade, né? Gostava de dar uma na próxima, porque é o que eu disse, eu estou sempre a dizer, né? A burocracia é o nosso maior inimigo. Para mim a gente consegue mudar isso, não consigo mudar o Putin, mas consigo mudar a burocracia, né? A gente conseguimos começar a andar para a frente com isso, e se resolvemos isso, vamos resolver corrupção e vamos resolver até justiça a funcionar, porque já há menos a funcionar. Estão a perceber? E isso é coisa que está no nosso poder. Então, eu acho que era limpar a tábua e tentarmos fazer algumas boas, algumas boas decisões medidas, que mude isto, porque a gente sabemos o que está a segurar. Eu acho que com menos burocracia, só um bocadinho menos, era logo 2% do PIB. Aumentava logo 2%. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Porque gasta mesmo tempo a mais. E também mata o espírito empreendedor e tudo isso. Então eu estou um bocadinho com vocês, eu acho que vamos esperar e ver, e já não há mais desculpas, não é? Aquele nome também, geringonça, aquilo parece uma palavra que eu fiz, era tão estranha, então vamos lá ver agora se mais direta vamos conseguir ouvir. Ok, votos de sucesso para o António Costa, que seja um grande mandato de 4 anos, temos o PRR na mão, uma oportunidade única para o país, o desafio é grande, a expectativa também, e acho que temos tudo para ter 4 anos de grande progresso e de simplificação, porque realmente já não estão presos àquelas necessidades que tinham com os parceiros mais da extrema-esquerda. Ok, vamos saltar para a Startups e Inovação. Nuno Silva, BMW. Pois é, olha, para não estarem sempre a dizer que eu só falo da Tesla, hoje vou falar da BMW. Vocês não sei se lembram, no início dos anos 90 havia uma série norte-americana que era o Viper. Então eles pegaram num Dodge Viper e o que fizeram foi, ou seja, o Viper podia ter outras cores, podia estar tipo transparente e não sei o quê. Pronto, era o Viper, acho que foi em 94 que foi lançada essa série. E então, passados estes anos todos, a BMW decidiu inventar uma coisa parecida, ou seja, eles agora na CES em Las Vegas lançaram o seu BMW iX Flow, que é uma tecnologia que permite que tu, através de uma aplicação, consegues mudar de cor o carro, ou seja, o carro agora é branco, tu queres que o carro seja preto e vais à aplicação do telemóvel e ele torna-se preto. Parece ficção científica, não é? Mas é verdade, a própria BMW já inventou isso, a tecnologia chama-se e-Ink, ok? E ela basicamente o que é que acontece? O carro está cheio de milhões de microcápsulas, ok? E essas microcápsulas têm um diâmetro equivalente a um fio de cabelo que faz com que tu, através de uma carga positiva ou de uma carga negativa, faças a mudança da cor do próprio carro. Trabalha um bocadinho quase como aos ecrãs dos e-books, ok? E eu quando vi a primeira vez esse vídeo da BMW na Supercar Blondie, não sei se vocês conhecem, achei extraordinário, e uma das coisas que eu acho muito interessante é que, por exemplo, tu podes escolher a cor que tu queres e aquilo não gasta energia, ou seja, não tem que estar a manter a energia do carro para dar uma cor preta ou branca. Aquilo escolhes uma cor e ele não precisa de mais energia depois para manter. Agora, em Portugal, se isso vai ou não ser legal, mais uma vez, não sei, porque em Portugal, sempre que há coisas inovadoras, nós temos
sempre o problema dessa legalidade, não é? Porque, depois como é que vai ser no IMT se o carro foi registrado como branco, depois já não pode passar a preto e não sei o quê. Provavelmente em Portugal eles não vão lançar, que é o que acontece muitas vezes, muitas das funcionalidades cools dos carros são banidas de utilização em Portugal e às vezes na Europa por causa disto, não é? Mas vamos acreditar que depois haja aí Nuno, estava a pensar exatamente nisso. Quando tu fores ao IMT, falar com a dona Ermelinda, de 60 anos, que está lá a refazer o registro, como é que tu vais explicar que o teu carro muda de cor? Não estou a ver que... Como é que isso é possível? Você está a brincar comigo para me deixar na rua, se faz favor. Deixar andar. Não, e como é que tu concebes depois aqui as leis de maneira a que isso seja possível? Agora imagina tu estares aí e és mandado parado pela GNR. E o senhor vai ao livrete ler a descrição do teu carro e a cor não coincide. Como é que tu... E tu vais trocando de cor. Exato, exato. Isso é um grande desafio. Parece-me que isso é muito futurista. Mas estás a ver, mas eu acho que isto, agora permitem-me a provocação, mas isto também acho que são menos antiquadas que pensam assim. Porque é que eu não posso ter um carro branco quando faz muito calor, quando vou para o Algarve, por exemplo, e não posso ter um carro preto quando vou para a Serra da Estrela, não é? Até a nível de eficiência energética é mais interessante, não é? E um de luzes neon quando vais sair à noite para ir para o bairro. Porque não, desde que isso não interfira com a segurança dos outros condutores e dos peões, porque não, claro. Não é? Não, isso muito bem. Ok, vamos saltar aqui para Stefano Moraes. O que é que nos traz Startup Inovação? Então, hoje gostava de dar aqui a conhecer a Bam & Boo. A Bam & Boo é uma marca portuguesa de produtos, digamos, de higiene pessoal e começaram com escovas de dentes de bambu e pastas de dentes e coisas do género, e hoje em dia já têm cremes e sabonetes e cuidados para o cabelo, etc. Tudo normal, exceto que é uma marca altamente sustentável e que já vende numas dezenas de países. Tem crescido fenomenalmente, uma grande equipa de empreendedores e lá está uma das marcas portuguesas que está a dar cartas no mundo inteiro e que tem, espero eu, um bom futuro. Portanto, Bam & Boo dá para comprar, dá para subscrever, vários pacotes a oferecer, etc. Muito interessante. Percurso. É só higiene pessoal ou tem mais produtos? Eles têm higiene pessoal, mas isso é uma categoria enorme, não é? Porque lá está, desde cremes até cuidados do cabelo, do rosto, não sei se isso é alguma indireta para connosco, Stefan, mas pronto. Não, enfim, pronto, é só em geral, não é? Bom, cuidado com o cabelo não é de certeza para mim, de certeza, mas os cremes ainda vá que não vá. Ok, muito bem. Bam & Boo, o site é de bamandboo.com, Bambu em geral. Muito bem, uma startup portuguesa. Eles fazem eles só vendem online ou fazem distribuição através do... Eles também têm também vendem via algumas farmácias e estão a ser cada vez mais solicitados pelo retalho, digamos, para terem os seus produtos à venda, que são realmente, é uma nova categoria que as pessoas querem, obviamente produtos mais sustentáveis, amigos do ambiente, as embalagens próprias, sem testar nos animais e por aí fora. Mas essencialmente online, e vendem na Europa inteira já e até fora da Europa. É uma empresa que está realmente a crescer, é uma espécie de nova body shop, não é? Mas da nova geração e estão-se a posicionar como uma empresa de referência no mercado europeu. Boa, altamente sustentável, faz todos os checkboxes das coisas que hoje em dia são os pontos-chave até para estas novas gerações. Tim Vieira, é tu vês, o que é que nos trazes em termos de inovação? Portugal atrai investidores. Quero só dizer que foi uma semana incrível, tive 3 jantares com 3 bilionários diferentes, todos a quererem vir. Estamos a perder o Tim. Espera aí, Tim, que a gente não está a ouvir. Expor a Starlink. Então conseguem ouvir? Agora já estamos a ouvir bem. Agora sim. Agora vais ter que reiniciar a tua conversa e explicar que foste jantar com 3 bilionários. Atenção, ele não jantou com milionários, ele jantou com bilionários. A semana passada não jantei com nenhum bilionário. Não sei o que é que eu hei de fazer mal, mas... Então, já eu desapareci outra vez? Ou estou cá agora? Agora estás. Ok. Então eu estava a dizer, não sei se já ouviram, eu tive tens de começar com 3 bilionários, diferentes esta semana. E todos com a mesma ideia de investirem em Portugal, fazerem coisas em Portugal. Não sei quantas coisas há para fazer, mas há muita gente a querer vir para cá e fazer isso. E é mesmo interessante ver quantas pessoas estão a ver as nossas vantagens de sermos autênticos e de termos um país super verdadeiro e simples e não termos, se calhar, um cancel culture ou
ou muitas outras coisas, e sermos pessoas como interessantes e serem os nossos maiores assets, não é? Boa. E fico mesmo contente que essas pessoas estão a vir para cá, fico mesmo contente que estamos a atrair esse tipo de pessoas, porque nenhum desses estão interessados em pagar salários mínimos, nenhum desses estão interessados em fazerem coisas feias ou péssimas ou o que seja. E eu acho que podíamos ganhar muito com isso. Então, foi um bocadinho isso, não é novas empresas, mas é novos investidores. Quais são as principais razões para eles terem escolhido Portugal? Eles vieram porque já fizeram dinheiro e agora estão numa de encontrar um país porreiro para descansar e eventualmente aproveitar um bocadinho? É um bocadinho ou porque vêm mesmo já numa onda de não, eu quero ir para Portugal porque querem investir em Portugal e parece-me uma boa... É um bocadinho dos dois. Muitos deles não estão satisfeitos onde estavam, né? Um é Hong Kong, um é Los Angeles, e não estão contentes onde estão, e estão a pensar em viver num sítio diferente, e obviamente são empreendedores, então não podem só viver, né? Não podem só jogar golfe, não podem só fazer nada, querem começar a fazer coisas, e obviamente não é um mercado aqui maduro, e não é fácil começarem logo a investir e isso tudo, mas logo depois de 3, 4 semanas já querem fazer coisas. E é isso que está a acontecer, mas é muito por não estarem contentes onde estão e chegam aqui a Portugal e sentem-se em casa. É estranho dizer isso, mas sentem-se em casa. Eu digo que vão sentir-se em casa até começarem a fazer coisas. Então eu digo que não fazem muito. Vão ficar chateados, mas não, eu não digo isso. Eu quando estou com eles, eu só falo bem de Portugal. Mas a verdade é um bocadinho isso. Eu acho que as pessoas chegam cá e veem um país que ainda são pessoas e somos verdadeiros. É verdade, isso é verdade. Muito, é mesmo verdade. E eu acho que isso é uma coisa fixe que a gente temos e é aproveitar, porque o mundo está muito confuso, não é? Está mesmo confuso e antes o que era bonito a gente ir para Los Angeles e isso, eles eles ficam a perguntar onde é que estão os nossos homeless. E é verdade que a gente também tem esses problemas, mas quando eles falam no que está a acontecer em San Francisco, Seattle... São Francisco é horroroso o que está a acontecer. It's unbelievable. E olha, então, com muitas coisas más que a gente temos muitas coisas muito boas, não é? E isso é bom ouvir deles, não é? Muito então bem. É isso. Então não trouxe novos negócios, trouxe novos investidores que estão aí a chegar. Traz. E é super interessante. Eles que venham aos Demo Days da Startup Sintra e da Índico. A gente quer bilionários. Great. Às vezes passam cá, já passaram cá alguns aqui no nosso escritório. Se forem milionários não vale a pena, tem que ser bi para cima. Se só tiveres algum trilionário, então a gente agradece. Ainda não há. Que saiba. É o Putin. Se calhar ainda a gente não sabe. Olha, para terminar, pessoal, para fechar aqui a nossa sessão, partilhem aqui o que é que é as vossas leituras deste mês. Stefano, o que é que andas a ler? Olha, acabei recentemente um livro super interessante chamado The Cult of We, que é a história daquela famosa startup que fingia que era uma tecnológica, que é a WeWork, que na realidade era uma empresa, digamos, de aluguer de escritórios ou de mesas de escritórios, uma espécie de uma incubadora gigante, e que realmente mostra, é um livro fascinante, muito bem escrito, e que mostra como os egos das pessoas ficam completamente fora de controle, que é algo que ninguém está imune, mas que devemos ter todos muita atenção, e basicamente também de como os próprios investidores se deixam enganar e, enfim, deixam a coisa rolar até um ponto em que depois o desastre é enorme. Um livro fascinante, daqueles tão bem escritos que se lê em algumas horas, ou que se ouve, no meu caso eu tendo mais a ouvir do que a ler, da Cult of We. Vale muito a pena. Muito bem. Nuno, o que é que andas a ler? Olha, fiquei super entusiasmado com essa introdução. O Stefano é bom na promoção, neste tipo de promoção, pá. Agora fiquei mesmo com vontade de ouvir. Grande livro. Bem, o que é que eu ando a ler? Não, eu já li este livro, mas achei que era interessante aqui partilhar. É um livro mainstream, também, olha, é um livro também recente, 1988. E então é engraçado. E porquê é que eu escolhi este livro? Porque o livro é de um brasileiro, que é o Paulo Coelho, que é subejamente conhecido por toda a gente. E o Alquimista também é engraçado, porque a maior parte das pessoas não sabem, mas ele até tem o recorde do Guinness, porque é o livro mais traduzido
foi mais traduzido para mais idiomas no mundo inteiro. Porquê que O Alquimista é um livro que eu queria destacar? Porque a primeira vez que ele foi lançado foi um mega fracasso. Aquilo não funcionou, a própria editora que ele tinha também não deu nada, e ele andou à procura de várias editoras para que lhe publicarem o livro, recebeu uma série de nãos. É um bocado aquela história, um bocado a filme, não é? Até que chegou a uma altura que uma editora acreditou nele e, olha, tornou-se um livro que só vendeu 68 milhões de exemplares pelo mundo inteiro. É uma coisa inacreditável. E o que é que se trata? O que é que trata O Alquimista? O Alquimista é a prova provada que uma história simples pode ser vencedora. O Alquimista basicamente uma história de um jovem pastor, o Santiago, que é um pastor na Andaluzia, que quer descobrir um tesouro que está enterrado perto das pirâmides do Egito. E então ele vende tudo, vai em busca desse sonho, vai para a África, passa uma série de peripécias, tem uma série de... Conhece a Fátima, que é o amor da vida dele, trabalha numa loja de cristais, onde aprende a pôr o negócio a bombar, etc. E depois, no fim do dia, a moral da história é que o tesouro estava mesmo ali, ao pé da porta dele, porque o tesouro que ele tanto procurava era a viagem que ele precisava em busca desse próprio tesouro. Ou seja, a viagem que ele fez era o tesouro que ele precisava de saber e precisava da vida dele para realizar o que ele queria realizar, não é? E pronto, e daí acho que O Alquimista aconselho a toda a gente. Claro que a maior parte, eu acredito que vocês já tenham lido o livro, até o próprio Will Smith agora até recomendou O Alquimista, agora num livro ou num filme que ele lançou agora, e olha, fica aqui a recomendação para quem ainda não teve a oportunidade de ler. Tim Vieira, o que é que tu andas a ler ou a ver? Neste caso. Eu não ando a ler nada, não estou a poder ler. Eu sinto mesmo o mais estúpido de todos. Sorry, guys. Não, cada um tem. O Stefan ouve os livros, o Nuno lê e tu vês outros conteúdos. Cada um vê os seus. A verdade é que eu não gosto de series, porque quando começo a ver tem que acabar, mas a verdade é que estive a ver um series, mas curto, chamado Swindler. Espetacular, também vi. Swindler, né? E é incrível a gente ver o que é possível no mundo, when you're a good bullshitter. É verdade. E a gente vê pessoas inteligentes a fazerem coisas estúpidas, a sério, e depois no fim até, nada acontece a esses swindlers. Não sei. Então, olha, foi interessante ver, e eu acho que qualquer pessoa que quer ter um curso em sales pode ver o Swindler, ok? E acho que é super interesting filme. O charlatão do Tinder, não é? Exatamente, o charlatão do Tinder. É um israelita, não é? Uma coisa, é mesmo... É inacreditável, também eu fiquei vidrado. Esse é um vendedor, esse é um vendedor, o do WeWork foi um vendedor, e o outro vendedor foi aquela também, a Anna, Inventing Anna. Não sei se viram isso. Estou a começar agora a ver. Também um bocadinho isso. Fake it until you make it. Então, olha, super weird, mesmo weird. Há muitos charlatões aí à mistura. Mas, caros, concluímos mais um episódio dos fundadores do podcast A Cena Azul com Nuno Silva, Stefano Moraes e Tim Vieira. Espero que tenham gostado e já sabem. Esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido. Até o próximo episódio. Fiquem bem. Um abraço a todos. Thanks, guys. Um abraço. Podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito... Todos a ganhar um bocadinho mais, so that